Seja bem-vindo e bem-vinda. Vamos continuar aqui com o vídeo. Afastar-se de pais traumatizados, página 240. Enredamentos com parceiros são consequência de enredamentos com os próprios pais. Também aqui não teria sentido sugerir a um paciente que não se encontre mais com seus pais. Enquanto as partes infantis leais estiverem chamando por mamãe e papai, enquanto as partes leais e perpetradores cumprirem obedientemente ao papai e à mamãe, exigiram deles o único recurso. A exigência, mamãe deles, o único recurso é fortalecer as partes saudáveis que ainda restam nessa pessoa e livrar as partes traumatizadas do cárcere do exílio interior. É extremamente difícil para alguém convencer-se de que as pessoas que mais amou quando criança lhe causaram as maiores dores, não o protegeram e lhe causaram muitos danos. Todas as exigências terríveis precisam ser trazidas à consciência na terapia do trauma. Entretanto, geralmente elas não bastam, meu Deus do céu. Entretanto, geralmente elas não bastam para destruir a ilusão infantil de que os próprios pais foram, ou às vezes até mesmo serão, se permanecer lá ainda, né? De qualquer maneira, pais amorosos e bons. Por trás disso, esconde-se uma necessidade primordial muito poderosa na união simbiótica. É um pânico terrível de ficar sozinho e de não ser amado, a não ser os próprios pais. Mesmo que sejam a fonte de todos os seus tormentos e medos, a carta a seguir, Ariane reproduz um diálogo entre ela e a sua parte adulta e a sua parte infantil nela mesma. Então, uma linha é ela adulta, outra linha é ela criança, né? Temos medo, um medo terrível. Quem são vocês? Não sabemos quem somos. Que idade vocês têm? Não sei. A quem vocês pertencem, então? Não sabemos. Ok, então vamos fazer por vocês? Tudo está escuro e vazio. Medo, medo, vamos morrer. Por que vocês acham que precisam morrer? Nenhuma resposta. Medo, medo. O que eu posso fazer por vocês? Que você fique alerta, não durma, fique alerta. O que de mal poderia acontecer se eu dormir? A morte, o vazio. E agora? Estou sem fala, desamparada. Medo, medo. Você tem medo da solidão? Balançando a cabeça. É isso que se chama medo mortal? Nenhuma resposta. É difícil, muito difícil, mesmo para vocês? Medo mortal. O que acontece com vocês? Morrer, morrer, morrer de fome, de frio, escuridão, tudo negro, medo, 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 medo. Estou aqui, parem com isso, eu estou aqui para vocês. Somente quando essas partes infantis amedrontadas percebem que existir no próprio paciente, uma parte que existe no próprio paciente, dentro da gente mesmo tem tudo isso. Uma parte saudável que se preocupa com elas, que não as deixa só para morrer de fome ou congeladas, é que um paciente pode continuar a trabalhar para cortar o cordão umbilical com seus pais. Então é possível pela primeira vez acreditar em si próprio, em si mesmo, confiar na própria verdade, mais do que nas mentiras e nas distorções que os pais ou nas estratégias de negação da própria parte de sobrevivência que a gente mesmo criou. Um tema pessoal na discussão de enredamento com os pais é além do medo do abandono, é a raiva reprimida contra eles. E essa raiva é fruto da violência, do desprezo, da humilhação que foram impostas a crianças por pais traumatizados, que assumem muitas vezes tais dimensões que engendram fantasias de matar os pais. Sim, tem crianças que pensam isso. Como essa raiva torna a situação ainda mais perigosa para a criança. Ela é reprimida, negada e dissociada. A gente dissocia, a gente separa.
Como mecanismos de sobrevivência, aparecem então adultos, ou melhor, aparecem então atitudes como as seguintes. Meus pais fizeram isso com uma boa intenção. Não podiam agir de maneira diferente. Não quero ficar má com os meus pais. Não posso ser má com os meus pais. Sinto-me melhor perdoando os meus pais pelo que eles fizeram. A raiva prende, então preciso livrar-me da minha raiva. Em vez da expressão imediata dos sentimentos, que aparece nas condições morais e da parte moral e de racionalização, essas atitudes, porém, aprofundam e mantêm a divisão interior, a conveniência e a justeza da raiva contra os acontecimentos não é reconhecida pelas partes de sobrevivência. Por isso, esses impulsos dissociados continuam a viver no subterrâneo e se deslocam para outros alvos. Por exemplo, indignando-se por ações cometidas contra outras pessoas, né, sendo salvador, e projetando a própria raiva em pessoas inocentes que não têm nada a ver com aquela história. Pode ocorrer que essa raiva dissociada seja projetada sobre o terapeuta, que este, ao representar o seu paciente, fique irritado e comece a brigar. Isso, porém, não ajuda o paciente nem o terapeuta, apenas cria um novo patamar de enredamento simbiótico destrutivo. Por isso é importante confirmar, no contexto da terapia, de que essa raiva reconhecida na situação original foi justa. Neste caminho, o paciente também encontra apoio, né, acesso aos seus sentimentos de tristeza pelo que tiveram que suportar quando crianças. Então, vem aqui uma informação, né? Confiar em si mesmo. Mais uma cartinha. Estou ficando consciente de muitas coisas. Que mãe imprevisível tive em minha infância. Como foi pouca ou nenhuma empatia que ela sentiu por mim quando criança. Simplesmente insensível. Como eu reagia quando criança? Não conseguia afirmar-me, reagia agressivamente com rebeldia. Dissociei partes de mim mesma e desde então deixei de acreditar em mim mesma. Sejam quais forem as lembranças que emergem em mim, eu não acreditava mais em mim. Julguei-me uma mentirosa. Mas como poderia desenvolver o modo de ser coerente como criança com essa mãe imprevisível? Como poderia entender isso como criança? Porém, o pior de tudo para mim foi que também jamais acreditei em mim mesma. Todas as recordações que emergiram em mim são tão mentirosas, são tantas mentiras. Sim, isso aconteceu realmente, eu quero entender isso. Essa parte infantil em mim agora retornou assim, merece que eu acredite nela? Vamos parar agora com essa destrutividade. Não me admira que eu nunca soube quem eu sou. Agora sigo com a minha verdade, para mim está certa. Então, olha só quantas pessoas, quando criança, lutam bravamente para ter o seu lugar na família, em que uma família, né, em que ela é violenta ou que ela despreza essa criança, que lá tem hipocrisia. Qual é a família que não tem? Tem mentira. Mentira. E a mentira estava na ordem do dia. Sempre tinha uma mentira. Como diz aquele, vamos comprar na volta. Na volta a gente faz, depois a gente vê e nunca acontece. São esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Apesar de tudo, essas crianças, elas amam os pais. É difícil para elas renunciar a esse programa e converter-se, ou melhor, convencer-se de que não existe para ela o amor dos pais. Não está lá disponível o amor dos pais. Não ajuda elas a acomodar-se tanto e negar a si mesmas, né? Não contribui para elas entender o lado do outro e se colocar nessa posição de inação, né? Sem movimento, e eu entendo. Correm muito perigo e se começarem a trazer à luz as verdades,
Corre muito perigo se as crianças começarem a ter acesso, ou as pessoas, né, com essa infância, começarem a ter acesso às verdades, aos segredos da família. É melhor nem ter acesso. Trata-se, portanto, de fazer uma conversão de 180 graus na orientação interior. Não continuar a pegar-se a cada detalhe para serem olhadas, aceitas e amadas pelos pais. E esses pais, eles são pais traumatizados, né? Ou por irmãos simbioticamente enredados. Ao invés de perguntar-se, como que eu posso perceber um lugar nessa família? Ou melhor, como eu posso receber um lugar nessa família? É preciso, quando existe um trauma no sistema familiar de vinculação, que a pergunta seja essa: como posso escapar do alcance desta família? Quem vive num ambiente traumatizado só sai dele quando evita esse ambiente ou deixa para sempre. Os recursos externos tentados pelos filhos para recriar o contato com a mãe é algo que ficou para mim mais claro do que nunca quando representei o papel de uma paciente e quando a criança fora totalmente rejeitada pela mãe. A centelha divina no inferno. Esse é o texto. Foi para mim uma experiência esclarecedora de forma que tem a necessidade simbiótica de uma criança numa ocasião e que representei o propósito de uma paciente. Numa certa fase, uma parte de mim achava que se eu caísse num negro abismo apavorante, poderia encontrar lá os sentimentos da mãe que finalmente despertassem em minha centelha divina. De repente, ficou claro para mim que nesse papel, que é um contrassenso buscar a própria vitalidade no inferno da própria família, e vivenciei diariamente desde o seu nascimento. Por isso, eu quis sair imediatamente desse abismo e a paciente concordou com isso. Então, tais pacientes vêm tentando em vão, durante toda a vida, um contato simbiótico com os pais. Se dissermos a eles que eles devem honrar e respeitar a mãe gravemente traumatizados ou o pai violento pelo fato de que lhes doaram a vida, né? Lhes deram a vida e que ela é a última análise, a maior de todos os bens, apoiamos a sua estratégia de sobrevivência, que já se tornaram uma parte obsessiva, e reforçamos a tortura que essas pessoas se infligiram buscando exclusivamente em si mesmas e nos seus próprios comportamentos a culpa pelo fracasso da união simbiótica. O que ajuda nesses casos, em minha opinião, é que a estratégia terapêutica seja oposta. Os impulsos vitais de uma criança para defender-se contra a rejeição e as torturas do pai precisam ser apoiados e tomados como impulsos naturais e normais. Um paciente com risco de suicídio, cujas manifestações de raiva ou deliberação de apoio são exteriorização, geralmente faz desaparecer os impulsos suicidas. Em Sandra, por um exemplo, no caso a seguir, o que deve ser feito teve um efeito libertador foi o fato de finalmente não precisar mais ser a criança boazinha que tudo perdoava em seus pais traumatizados, deixando de ser boazinha. Durante 10 anos, Sandra trabalhou em constelações familiares no sentido de entender e entrar em contato com a sua mãe, buscando a mãe na constelação. As constelações se tornaram para ela um apoio principal para acreditar no bem em seus pais. Na constelação que dirigi para ela, ela ousou pela primeira vez dizer à sua mãe abertamente o que realmente sofrera na infância. A representante da mãe admitiu que isso foi justo porque reconheceu que rejeitar a filha estava excessivamente aprisionada na própria dor para que pudesse cuidar dela como criança. Isso aliviou a Sandra de um grande peso. No texto seguinte, de uma paciente no texto seguinte de uma paciente
Percebe-se sua interna luta consigo mesma para deixar de respeitar o tabu e de se justificar o que aconteceu na família. Percebe-se como é difícil para ela deixar definitivamente para trás definitivamente atrás de si as portas para a própria família. Renunciar e poupar os pais é, de ponto de vista psíquico, um imenso passo, semelhante a um terremoto interior. Por isso, acho muito tocante em sua clareza o seguinte texto escrito por um paciente. Chega de minha querida mamãe. Quando desenho com as crianças da escola, vem em uma mente quantas crianças escrevem sobre os seus desenhos. Querida mamãe, amo você de todo o meu coração. Essas crianças nem mesmo trazem seus pais para a escola. Essas crianças nem mesmo trazem de seus pais para a escola comida e bebida suficiente. Ninguém brinca com elas e elas se atiram no colo de qualquer pessoa onde há oportunidade, talvez na esperança de receber ali o que em muitas casas está faltando totalmente. Também eu escrevia, querida mamãezinha. Em meus desenhos, minhas mãos estavam tremendo quando escrevo isso. Talvez teria sido melhor que eu escrevesse: Oi, mamãe, é um puro lixo o que está acontecendo aqui. Você não percebe isso? Não percebe como você se agarra em mim? Como me usa para os seus próprios interesses? Você não percebe que ainda sou pequena demais para distinguir isso? Você não vê que eu não consigo suportar tudo isso? Você me iludiu e mentiu para mim. Vendeu-me seus sentimentos distorcidos como se fosse verdade. Sou uma doença. Sou sua doença para ficar inacessível. Mas eu era tão pequena e tão só. Vocês absolutamente não me viam, não me percebiam em nada no meu desespero. Vocês viviam no seu mundo e me forçavam a caminhar junto com vocês. Mas para onde eu deveria ir? Vocês eram sagrados para mim. Assim como eu me acostumei, fui boazinha e tentei contentar vocês. É claro, o que eu poderia fazer? O que eu poderia dizer? Pobre mamãe, ela também não soube fazer melhor. Vou me recusar? Crianças não são brinquedos. Vocês têm direito à dedicação. Crianças não são brinquedos, elas têm direito à dedicação, atenção, proximidade e aproximação amorosa. De outra maneira, como poderia crescer? O que pode acontecer quando os pais percebem tudo o que existiria, ou melhor, pode acontecer que os pais percebam tudo o que exigiram dos filhos e que isso lhes doa, né? Doa para os pais. Isso pressupõe que eles se defrontem intensamente com a sua própria história. Então, pode ser possível que construam uma nova relação com seus filhos e que um amor entre pais e filhos se desenvolva além do trauma. Entretanto, isso foi omisso, não pode ser desmanchado ou reparado. Sua mãe, que com seus sentimentos traumatizados associados à sua estratégia negativa de sobrevivência, levou seu filho à loucura, fez reflexões sobre a maneira de como poderia retomar o contato com ele. Então vem aqui mais uma parte, está sendo longo aqui. Assumir a responsabilidade. Agora eu sei que vou escrever uma carta para o meu filho. Inicialmente, creio que devo contar a ele a história da minha própria infância. Agora sei que vou escrever a história da infância para ele, pelo menos do meu ponto de vista, o que eu nunca tive realmente presente para ele, que nunca vi sua dor, seu abandono, sua tristeza. Ainda criança pequena, eu o entreguei durante meses. Não o protegi dos meus homens violentos. Ele teve que presenciar como eu era espancada e também não me protegi dos maus tratos sexuais que presumidamente um dos meus homens cometeu contra ele, e etc. Preciso de tempo para escrever essa carta, porque ela me confronta com as minhas partes criminosas. Isso é muito horrível, mas também saudável para que eu mesma saia da própria negação.
Eu sinto isso como bom e correto. Reconheci que usei meu filho. Ele era meu cavaleiro, meu herói. E tentou assumir esse papel até que ele se tornou psicótico. Por princípio, os pais precisam reconhecer que não podem anular o que foi transferido em termos de cargas psíquicas para os seus filhos por vias de vinculação simbiótica. Eles podem aprender a distanciar-se da melhor forma possível em relações com seus filhos, mas não podem forçar as crianças, nem fazer com que se afastem deles. Isso é, a última análise, a tarefa do filho. Vou repetir. Em princípio, os pais precisam reconhecer que não podem anular o que foi transferido em termos de cargas psíquicas para seus filhos por vias de vinculação simbiótica. Eles podem aprender a distanciar-se melhor em relação aos filhos, mas não pode forçá-los nem fazer que se afastem deles. Isso é, em última análise, a tarefa dos filhos. O filho que escolhe o que vai fazer com aquela relação, né? Até o próximo vídeo. Foi bem pesadinho esse, né? Bem longo, mas é isso aí.